somos tão privilegiados, temos tido dias riquíssimos. Amém, queridos? Glória a Deus. Temos tido dias riquíssimos aqui, onde Deus tem falado de uma forma poderosa aos nossos corações, né? Ontem, para quem é pastor, nós ouvimos uma mensagem extraordinária. O Dr. Shed ministrou também na quinta-feira passada uma mensagem também fenomenal, né? Doutor que chega agora, glória a Deus. Queridos, estou muito feliz em rever aqui alguns amigos, entre eles o pastor João Batista. Que prazer, muito obrigado. É uma honra reencontrá-lo aqui, pastor João. Deus abençoe muito sua vida. Pastor Tommy, que tem me ajudado bastante, lá da República Dominicana, que está aqui no Brasil, nos ajudando bastante. Foi buscar o nosso querido Dr. Shed. Prazer revê-lo aqui nessa manhã, Dr. Shed. Amém? Glória a Deus. Queridos, o pastor Clayton Nantes é uma pessoa muito especial para nós. Quando eu pensei nessa imersão teológica, logo me veio à mente essa pessoa, porque já pude acompanhar algumas de suas ministrações no Brasil, lá em São Paulo, lá no Instituto Jáfia. E, queridos, é um homem de Deus, uma igreja extraordinária, uma igreja que vem crescendo aí a cada ano de uma maneira surpreendente, mas de um crescimento que vem sólido. O que me chama a atenção no Ministério Internacional Torre Forte é esse crescimento sólido na palavra de Deus, através dos ensinamentos desse precioso homem. Gostaria que vocês aplaudissem pastor Clayton Nantes, por favor, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, a graça e a paz em nome de Jesus. Os irmãos sabem que quem apresenta para o eleitor sempre exagera, né, gente? Quero agradecer o carinho do pastor André, também agradecer o carinho do pastor Michel. Para nós é uma honra e uma alegria termos o Dr. Shed, Ariovaldo, é uma bênção tremenda. E agradecer você que está aqui nessa manhã. Nós temos tido um ministério de missões há 15 anos. Eu nasci num lar cristão, cresci num lar cristão, e na verdade há 15 anos eu me entreguei para missões. E nessa questão missionária, nós temos feito aí um trabalho nos Índios, em Mato Grosso do Sul, temos feito um trabalho nos Ribeirinhos, no Amapá e no Pará. Gente, Ribeirinho, para quem nunca foi, pastores, programe-se para ir nos Ribeirinhos. É uma experiência incrível, é uma coisa fantástica. Há 5 anos nós temos trabalhado nos Ribeirinhos. É outra cultura, totalmente outra cultura. A Rede Globo fez uma matéria muito interessante que mostrou, eles moram em cima de palafitas, são estacas fincadas no chão, com pontes de 1,5 metro a 2 metros o máximo. Ali eles constituem a casa, a família, ali eles constituem todas as coisas. É um trabalho que nós temos ido com muita paixão, porque eles são sedentos do Evangelho. A palavra de Deus nos diz em Amós que haverão dias na terra em que haverá fome, não fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Ribeirinhos no Brasil, certa ocasião eu estava andando nas pontes, nas palafitas, um garoto, deveria ter uns 7, 8 anos, tio, puxando minha calça. Falei, pois não, você que fala de Jesus? Eu falei, sim. Dá para o senhor contar alguma coisa dele para mim? Eu falei, dá, vamos sentar. Sentamos na ponte, começamos a conversar. Logo juntaram inúmeras crianças ao redor. O que vocês estão falando? De Jesus. E posso ouvir também? Isso é Ribeirinhos. Eu estava na ponte, bem no lado assim, na palafita, aqui tem um rio. Olhando do outro lado, uma ilha. E eu estava orando, falando, meu Deus, eu não sei pregar aqui. O que eu vou falar, o que eu vou pregar, o que eu vou ministrar a esse povo? Outra cultura, outra realidade, é totalmente diferente, tem nada a ver com a nossa realidade. Só para vocês terem uma ideia, existem algumas regiões nos ribeirinhos que você não pode pregar, Jesus é o pão da vida. Eles não conhecem pão, nunca viram, não sabem o que é. A região é muito úmida, tem que atravessar muitas águas para ir até lá. Tem locais que nós demoramos 3 dias para chegar. Então não chega farinha, não chega pão, eles não conhecem pão. Os primeiros missionários, orando e buscando direção de Deus, viraram para um desses e falaram assim, o que não pode faltar na mesa do ribeirinho? Moço, não pode faltar macaxeira.
Ele virou e falou, então Jesus é a macaxeira da vida. Essa é a realidade do que a gente vive ali. É uma situação que você tem que adequar muitas coisas para conseguir transmitir o que você quer transmitir. E eu estava na ponta da palafita, mais ou menos 6 horas, 6:30 da tarde, olhando para o outro lado da ilha e orando, falando, meu Deus, o que eu vou pregar? Que palavra o Senhor quer trazer a esse povo? Quando de repente eu olho do outro lado da margem do rio, na outra ilha, um moço de calça social, de camisa social, ele pegou alguma coisa que eu não consegui identificar o que era, colocou dentro de um saco plástico, enrolou e colocou na calça, e eu só olhando e observando, de repente ele se joga na água com a calça social e camisa social, e vem nadando na minha direção, eu assustado, nunca tinha visto ninguém nadar de social, assustado, quando ele está chegando perto, ele põe a mão na palafita onde eu estava, fala, é aqui que tem culto hoje? E eu mais assustado ainda falei, é, aqui mesmo. Tem um pastor de São Paulo aí, ele veio pregar, eu falei, prazer, sou eu. Ele desceu, a hora que ele tirou de dentro da calça, era uma Bíblia que ele tinha enrolado no saco plástico. Eu falei, moço, todas as vezes que você vem para o culto, você faz isso? Ou, sabendo que tem culto aqui, eu faço isso porque eu preciso da palavra de Deus. A minha ilha não tem igreja. E sempre que a gente sabe que tem alguém aqui, a gente atravessa. Eu falei, meu Deus do céu. O povo de São Paulo, só chover um pouquinho já, não sei se eu vou para a igreja. Brasília não é assim, né? É só São Paulo. Eu estava ministrando, falando sobre a palavra de Deus, quando eu olhei lá atrás, ele estava sentado na última cadeira, e ao redor dele aquela poça d'água. Acabou o culto, ele veio correndo, falou, pastor, posso te dar um abraço? Eu falei, eu estou suado. Ele falou, eu estou todo molhado, não tem problema. Aí me deu um abraço, a hora que ele me deu um abraço, ele falou assim, pastor, não repara, eu preciso ir embora correndo, porque agora às 10 da noite, eles desligam a energia, desligam tudo, e fica mais difícil para eu voltar para a minha ilha. E eu falei para ele, como você vai voltar? Ele falou, pastor, nadando. Falei, irmão, graças a Deus você sabe nadar, né? Porque se fosse eu, não teria esse privilégio. Antes de ele cruzar a porta para mergulhar, as luzes apagaram e ele teve que voltar na escuridão. Irmãos, todos nós sabemos da grande comissão. Nós estivemos na África e nesse ano, quando eu fui para a África, nós chegamos a uma região desconhecida. Chegamos a Mopeia. Mopeia é a divisa de Moçambique com Malawi. E foi tão impactante, tão extraordinário. Só para vocês terem uma ideia, quando nós chegamos na África, nessa região que nós chegamos, eles não conheciam homem branco. Não conheciam homem branco. Nossa equipe chegou com 8 ou 9 pessoas, e eles começaram a passar mão assim, passar mão, e eu chamei o tradutor e falei, o que está acontecendo? Ele falou, eles não viram homem branco ainda. Quando eles viram que o homem branco não era pintado, que não era falsificado, eles se ajoelharam e começaram a gritar, mulungo, mulungo, mulungo. Eu olhei para o tradutor e falei, o que é isso? Ele falou, Deus. Eu falei, não, minno mulungo, minno mulungo. Mas uma realidade que nós olhamos e falamos, meu Deus, ainda existe isso. É uma região que não tem energia elétrica, uma região que não tem água, uma região que não tem esgoto, uma região que vive miseravelmente. Para vocês terem uma ideia, um outro vilarejo após Mopeia, nós não pudemos ir, que o nosso visto não cobria a parte de Malawi. Esse outro vilarejo de Malawi, 75% a 80% cegos. Eu falei, por que tantos cegos assim na mesma região? E ele virou para mim e falou, pastor, o senhor quer saber mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, olha, o que acontece é o seguinte, não existe água, você viu que nós não temos a cultura de tomar banho, se você quer pegar 20 litros de água, você tem que andar 6 a 7 quilômetros para poder pegar 1 litro de água por família a cada 3 dias. Não tomamos banho quanto a isso. Eu falei, tá, mas o que isso tem a ver com a cegueira? Ele falou, então, a criança quando acorda, ela acorda com remelas nos olhos. É a única substância pastosa que existe no nosso vilarejo. A mosca varejeira pousa na remela, nos olhos da criança e deposita na remela os óvulos da varejeira. Quando a varejeira brota, ela come o globo ocular. Eles não estão cegos, eles perderam o globo ocular desde pequenos.
O papel do missionário ali é explicar que ele pode ter um pedacinho de pano, um pedacinho de papel e limpa as remelas. Então o papel do missionário ali começa com uma coisa social, uma coisa simples, uma coisa de saúde. É interessante nós observarmos a adequação de cada região, de cada coisa. Tanto é que quando eles viram que nós estávamos pregando a palavra de Deus, eles queriam dar o prato de honra. E para fazer o prato de honra, é aquela coisa assim que eles mobilizaram 6 ou 7 aldeias, foram não sei quantos quilômetros para poder preparar o prato de honra. E o prato de honra era um peixe desse tamanho. E a hora que eles trouxeram aquele prato de honra para servir aos missionários, sabíamos da cultura que é desonroso você não comer, é desonroso você não provar. E a hora que nós olhamos, que ele abriu aquela tampa, eu olhei, falei, meu Deus. Um peixe desse tamanho, um único peixe, ele foi cozido com tudo que ele tinha, com escama, com olho, com dente, com tudo. E eu olhei para a equipe e as mulheres normalmente, não vou comer, eu não vou comer, eu não. Nós já estávamos 3 dias sem banho, 3 dias sem comida, 3 dias onde nós nem água tínhamos para tomar, o que nós levamos no carro já tinha acabado de provisão, e eu olhei para ele e falei, meu Deus, como que a gente vai sair dessa? Foi o local onde eu contraí a malária. Contraí a malária falciparum 5, é a pior malária que existe na África, ela mata em 48 horas depois de manifesta. Olhei para a equipe, olhei para ele, olhei para o peixe e falei assim, chefe, quanto tempo o senhor não come um deste? Oh, muito tempo, muito tempo. Falei, não, mas quanto tempo mais ou menos? Já até me esqueci qual foi a última vez que eu comi um desse. Mas temos honra de entregar um desse aos nossos visitantes. Eu falei, chefe, nós temos uma honra maior de vê-lo comendo esse peixe. Não, isso é para visita. Eu falei, visita comeu agora 3 dias atrás, e amanhã vamos embora, comemos na cidade outro peixe desse. Mas nesse momento, nós temos a honra que vocês comam. Não. Eu falei, é uma honra nossa. Esse homem começa a chorar e cair as lágrimas, e começa a agradecer a Deus, porque ele vai provar mais uma vez um peixe. Irmãos, é impactante. Uma sede, uma fome do Evangelho. Eu compartilhava com o pastor Michel, que parte da equipe, eu viajo com muitas pessoas de diversas igrejas, e parte da equipe não sabia pregar lá, porque eu proibi. Falei, vocês estão proibidos de pregar melhora de vida. A gente sabe que melhora de vida é consequência de uma vida com Cristo. Porém, não existe indústria, não existe empresa, não vai existir, não vai ter outra, ou uma indústria, uma empresa lá, porque não é campo para isso. E você chegar e falar, olha, aceita Jesus que a sua vida vai mudar? Não vai. Passa 2 meses, passa 3 meses, e aí ele não vai ver mudança, ele vai se decepcionar não com o missionário, ele vai se decepcionar com Deus. Aquele povo veio aqui, falou que eu ia ter mudança de vida, falou que eu ia melhorar, não melhorou. Os pastores que estavam comigo viraram e falaram, Cleiton, eu não sei pregar, o que eu faço? Falei, o que você faz? Prega o Evangelho. Aqui tua vida já está ruim, você já pensou onde você vai passar a tua eternidade? Você já pensou aonde você vai viver eternamente, na vida após a morte? A palavra de Deus é clara, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que vai mudar? Vai mudar, irmãos. Mas quando você fala sobre uma mudança, você não sabe o que passa pela cabeça da pessoa que nunca ouviu, você não sabe o que ela idealiza. Mesmo porque é uma região que não tem energia, não tem nada. E como você vai frustrar uma expectativa dela em o nome de Deus? Não podemos frustrar essa pessoa. Então nós sabemos, todos nós sabemos, que a grande comissão, aliás, deixa eu aproveitar e abrir esse parênteses aqui. Muitas pessoas hoje, amei a palavra do pastor Ariovaldo ontem, quando ele fala que nós não precisamos de uma nova visão, nós temos que voltar à visão original. Mas muitas pessoas, eu não sei aonde foi que errou isso na teologia, achando que a grande comissão é um chamado para alguns. Temos passado em inúmeras igrejas no Brasil, em São Paulo, contando testemunhos, contando experiências, contando o que acontece em cada viagem missionária, e depois no final pastores vêm a mim e falam, pastor Cleiton, é tremendo os seus testemunhos, achamos fantástica a sua experiência, mas Deus não me deu esse chamado.
Chamado de missões não é específico, é uma ordenança para a igreja. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não foi só para alguns, não foi um chamado específico só para evangelistas, só para missionários. Muito pelo contrário, Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, cumpre o teu ministério, que a gente sabe que era pastoral, mas faze a obra de um evangelista. Aonde estamos falhando, aonde nós temos estado? Meu tema é o papel da igreja em relação à comunidade local. Tem muitas pessoas que pensam que falar em missões está saturado, quando na verdade, enquanto a igreja estiver na terra, ainda existe alguém a ser alcançado. A função da igreja estar na terra é pregar o evangelho a toda criatura, começando na sua Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Meu irmão e minha irmã, a grande comissão ainda não acabou, há vagas e Deus está te chamando para cumpri-la a cada dia. Porque se você quer ter uma igreja saudável, você tem que obedecer os mandamentos, você tem que obedecer às ordenanças. Se você quer ter uma igreja saudável, ela só pode ser saudável se ela cumprir a missão dela na terra, que é pregar o evangelho a toda criatura. Porque a partir do momento que uma igreja deixa de fazer missões, ela se torna um campo missionário. Agora, nós temos que entender o que é essa missão. Nós temos que entender o que engloba essa missão. Tem muitas vidas ainda hoje esperando por salvação e outros esperando por socorro. Muitas vezes por estarmos numa metrópole ou estarmos na capital nacional, nós temos a ilusão de achar que todo mundo já ouviu, que o evangelho já chegou a todos os cantos. Meu irmão e minha irmã, há muitos clamando por salvação. Eu tive uma reunião agora em janeiro com o chefe da FUNAI, da região de Mato Grosso do Sul, e ele virou para mim: 5 anos que nós temos trabalhado intensivamente ali nos índios, nos caiuás, nos terenas, e ele virou para mim e falou assim: Cleiton, há 5 anos nós temos analisado a sua vida, há 5 anos nós temos analisado o seu trabalho, há 5 anos nós temos visto o teu projeto aqui entre os índios, e vimos que você não tem interesse em tirar da terra nada. Eu falei: não, nós temos interesse em pregar a palavra de Deus. Ele falou: olha, eu estou passando nas suas mãos 112 aldeias não alcançadas entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. 112 aldeias em que não tem a presença de um missionário, não tem a igreja. Eu falei: moço, como assim? Ele falou: pastor, esses dados não são divulgados. E como chefe da FUNAI, eu tenho feito pesquisas, e como evangélico, eu fiz questão de fazer o levantamento, quantas ainda não tinham. Só nessa região que eu atendo, que é a região Pantanal, nós temos 112 aldeias que não têm a presença de missionários e nem igreja evangélica. Então nós estamos passando as suas mãos para você poder entrar nessas aldeias, a autorização para você entrar nessas aldeias. E naquele momento eu comecei a chorar, porque eu não tenho 112 missionários para enviar a 112 aldeias. Como ouvirão, se não há quem pregue? O último dado de pesquisa, eu coloquei aí na primeira parte da folha para vocês, as 7 classes menos alcançadas no Brasil. Primeiro, índios. Me entenda que são as classes minoritárias, ou seja, pequenos grupos, pequenos povos. Segunda classe, ribeirinhos. Para chegarmos nos ribeirinhos, muitas vezes nós temos que ter 3 ou 4 dias de ida e 3 ou 4 dias de volta. Uma das regiões dos ribeirinhos onde a gente trabalha, pegamos um avião até Fortaleza, de Fortaleza até Macapá, de Macapá a gente espera o primeiro barco, do primeiro barco a gente tem que dormir uma noite, porque só sai no dia seguinte o segundo barco, para chegar na região que nós vamos ir para os ribeirinhos. Muitas vezes 18, 19, 21 horas de barco. Aliás, eu conto nesse livro por que Jesus dormiu em alto mar numa tempestade. Eu conto aí. Que nós vimos, provamos, estivemos presentes. Tivemos experiências de, num dia em que olhávamos para um lado, água, Deus abençoou com uma tremenda chuva em alto mar, e nessa tremenda chuva o motor resolve pegar fogo em alto mar. Segunda classe, ribeirinhos. Terceira classe, sertões. Sertões piauiense ou qualquer sertão do Nordeste brasileiro.
Quarta classe menos alcançada no Brasil, quilombos. Os quilombos são um povo retirado, excluso, em que muitos deles ainda vivem a sua comunidade, ainda têm medo de se relacionar com as pessoas da cidade. Temos visitado 2 quilombos por ano, 2 povos quilombos, e é impressionante, é outra cultura, outra realidade. Um quinto povo menos alcançado no Brasil são os ciganos, e o grupo de ciganos brasileiros tem crescido abruptamente, que tem migrado da parte da América Latina. O sexto, os mais ricos dos ricos, e o sétimo grupo, os mais pobres dos pobres. Ainda existe uma classe que eu não coloquei aí, que seria a classe dos estrangeiros, a classe dos imigrantes, que muitas vezes nós não atentamos para isso. Agora, em junho de 2013, nós tivemos a alegria de saber que a Bíblia foi traduzida para Nadbele. Nadbele é um dos idiomas frequentes na África do Sul, e eles receberam recentemente a Bíblia completa na sua língua materna. Assim também como este ano, os Kaiowás no Brasil também receberam pela primeira vez a Bíblia completa, com a ajuda da missionária Lorraine Brigman, onde eles receberam o texto integral da palavra de Deus. Um missionário, irmãos, ele pode passar 20, 30, 38, 34 anos dentro de uma aldeia e ter uma conversão só. Agora, quando chega o texto da palavra de Deus, nesse mesmo período, o crescimento é incalculável. Porque a palavra é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, essa verdade precisa estar no idioma, no dialeto deles. Como você vai falar que Deus, onipotente, onisciente, onipresente, os ama, ele vai virar para você e vai falar, como que ele me ama se nem fala a minha língua? É impressionante nós vermos a realidade do que temos vivido hoje. Existem muitos órgãos, muitas bases missionárias trabalhando para o avanço da tradução da Bíblia, só que isso é um trabalho de anos e anos. Pode-se demorar 30 a 34 anos para se traduzir a Bíblia num dialeto, principalmente quando está numa região ainda não alcançada, que não tenha sinais diacríticos ou alfabeto definido, demora muito mais. O último relatório da SBU, que eu levantei agora recentemente, de traduções das Escrituras, afirma que 2.544 diferentes idiomas já têm a Bíblia traduzida. Agora, ao todo formam 1.249 Novos Testamentos, 810 de pequenas porções bíblicas e 485 apenas Bíblias completas traduzidas em idiomas e dialetos. Ainda hoje existem países e povos que não possuem sequer um único exemplar da Bíblia traduzido para o seu próprio idioma. Existem hoje no mundo quase 7.000 línguas vivas, 6.900 e pouco, quase 7.000 línguas vivas, e, portanto, ainda há inúmeras pessoas que não têm acesso à mensagem e aos valores bíblicos na língua do seu coração. Entre os continentes que lideram aí na quantidade de traduções, nós temos a África, com 743, outros dizem 745 idiomas já alcançados, e em seguida vem a Ásia, com 619, e as Américas, com 515 traduções. Já os países da Oceania somam 449 traduções, e os da Europa, 210 traduções. Existem ainda as Sagradas Escrituras no idioma construído como Esperanto. Então você tem muito dado aí informação. Nos últimos 2 anos, foi publicada pela primeira vez a Bíblia nos idiomas de Nadebwe, Paracanã, Tembé e Kaiowás. Segundo as informações da Sociedade Bíblica, no país existem 185 idiomas que abrangem 200 diferentes grupos étnicos entre os indígenas e os descendentes imigrantes. Só que há muito a ser feito ainda. Existem muitas pessoas, e aí eu entendo sim, um chamado específico para trabalhar na tradução da Bíblia. Por quê? Porque é um trabalho minucioso, de muita paciência e extrema dedicação. É um esforço
contínuo para poder tornar a mensagem bíblica acessível a todas as pessoas. Isso também, irmãos, é papel da igreja, despertar uma geração, incentivar uma geração de jovens, de adolescentes que aceitem o desafio de doar a sua vida para traduzir a Bíblia para um povo não alcançado. Um apelo que é pouco falado nas nossas igrejas. Uma área que é pouco ministrada nos nossos púlpitos. De todos esses que ainda faltam ouvir do Evangelho, são pequenos grupos. 300 pessoas, 280 pessoas, 500 falantes, só que é um povo que carece da graça de Deus. Por exemplo, o povo na web, eles ganharam recentemente o Novo Testamento, publicado na Sociedade Bíblica do Brasil, e essa é uma das obras que estão entre as 27 inéditas lançadas até 31 de dezembro de 2012. E quando a Bíblia chegou, irmãos, eles festejaram tanto, tanto. Eles saltam com a palavra de Deus na língua deles por 6 ou 7 horas louvando a Deus. É impressionante. Quando nós chegamos num vilarejo de Mopeia, agora em maio, antes de eu contrair a malária, quando eles souberam que missionários estavam chegando para pregar a palavra de Deus, eles chegaram cedo, e nós só chegamos lá às 18 horas. Às 18 horas eles nos recepcionaram, sem almoço, sem janta, saltando e glorificando a Deus por 6 horas. Das 18 até as 24 horas, eles louvavam a Deus e agradeciam a Deus, porque missionário chegou na aldeia. Meia-noite, sem luz, sem nada, nós estávamos só com lanternas, me passaram a palavra para pregar. O pastor virou e falou assim: pelo menos 2 horas de palavra. Eu falei, tudo bem. Vocês não têm pressa para ir embora, eu também não. Preguei até as 2 da manhã, achando que iria acabar o culto. Estávamos muito cansados, tínhamos viajado 19 horas para chegar até essa aldeia. Estávamos muito cansados, e às 2 horas da manhã, eles resolveram louvar ao Senhor, porque receberam a palavra de Deus. Eles cantavam e saltavam, das 2 até as 8 horas da manhã. Com batuques, com tambores, com um pedaço de pau. No momento de palmas, eles acham que a palma não traz um som muito alto, então eles pegam 2 pedaços de madeira e batem os 2 pedaços de madeira. Chegamos num outro vilarejo e começamos a ouvir sons de instrumento. Falei, meu Deus, aqui tem instrumento. Aí o tradutor falou, não, pastor, observe a boca deles. Eles estão fazendo tudo com a boca, sem nunca ter visto um instrumento sequer. Porque o louvor está no interior, na formação do homem, quando o Criador estabeleceu. É impressionante as experiências que eles contam, o que eles passam. Então, entre os povos que agora possuem as Sagradas Escrituras completas, também está o povo aborígene. Chegou até o povo aborígene, na linguagem do Inuit, conhecidos como os esquimós. Foram 34 anos de trabalho para esse povo receber agora, 2013, a Bíblia completa na língua deles. Foi um trabalho da Sociedade Bíblica do Canadá, aonde, na verdade, eles agora têm a Bíblia em Inuktitut. Tá? Desde 1978, começou essa tradução e tem sido um trabalho fantástico. O continente africano possui a maior quantidade de traduções, e ali a palavra de Deus pode ser encontrada nesses 743 idiomas e dialetos. A África do Sul acaba de lançar recentemente em Nadbeli, também cumprindo assim agora 11 línguas oficiais que você tem aí no papel. O que nós temos que ter a consciência é que se a igreja está na terra, é porque ainda existe um povo a ser alcançado. Nós temos que amar profundamente a obra missionária. Apesar da grande comissão permanecer imutável, certamente o mundo não se encontra estático. Sendo assim, é preciso discernir as épocas e acompanhar a dinâmica de extensão da missão da igreja. É bem verdade que a igreja está avançando, mas muitas delas um avanço precário.
e um avanço deficiente em algumas áreas, e por mais triste que seja, no quesito do caráter na liderança. Nós precisamos orar e agir, trabalhar essa área do caráter entre os nossos pastores e membros. Por outro lado, é notório, irmãos, é notório. Quem trabalha com missões sabe do que eu estou falando. É notório um despertamento missionário entre muitas igrejas evangélicas brasileiras. Há 15 anos atrás, quando eu comecei as viagens missionárias, falar sobre missões, nós parecíamos os estranhos na igreja. Os ETs chegaram, missionários. Era triste nós vermos como éramos recebidos dentro da igreja evangélica brasileira. Alguns tinham arrepio ao falar sobre missões ou desafios missionários, porque por anos e anos e anos só tinham ouvido testemunho dos missionários que voltavam do campo. Porque fulano morreu, Beltrano morreu, ciclano perdeu não sei quem, outro perdeu não sei quem. Agora nós temos que considerar o avanço de missões. E temos visto que a etnografia mundial ganhou um novo mapa hoje em dia. Segundo Charles Krugman, hoje há mais de 4.500 estações de rádio e TV, alcançando mais de 289 megalínguas, que são línguas faladas por acima de 1 milhão de pessoas. Eu coloquei um dado aí na folha para vocês, que até o ano 2000, o filme Jesus, da Cruzada Estudantil, segundo o Evangelho de Lucas, já tinha sido visto por mais de 2 bilhões de pessoas. Agora nós estamos vivendo um momento de expansão do Evangelho sem precedentes na história cristã. Só que ainda há muito a ser feito. É triste nós vermos alguns dados e vermos que muitas vezes a igreja está estática quanto a isso. Se você quer uma igreja saudável, ela tem que ser apaixonada por Cristo e fundamentada na palavra e estar disposta a ir até a última fronteira, porque o desafio continua. E a igreja saudável é a igreja que faz missões. Há inúmeros povos permanecendo sobre o manto de total escuridão, que acham-se à espera de um missionário que nunca vai, de uma igreja que nunca ora, de um povo que nunca envia, de uma obra que nunca chega. A obra missionária brasileira, infelizmente, com tristeza eu falo isso, há mais credo do que prática, há mais pregação do que atitudes, e são mais escritos históricos do que experiências históricas vividas. É necessário nós entendermos que não basta falarmos de missões, não basta financiarmos missões, e nem tampouco basta só enviar missionários até os confins da terra e esquecê-los lá. Primeiro, Deus requer de nós uma mudança, uma transformação, uma metamorfose na nossa vida, porque o Senhor exige de nós fidelidade, para que possamos ser cartas vivas, lidas todos os dias por todos os homens. O Evangelho, nos primeiros séculos, ele reivindicava um modo transformado de vida. Era uma santidade retirada apenas do nível teológico e trazida para a realidade mais simples, diária e prática de cada dia. Quando essas verdades da palavra de Deus atingiam as multidões, os milagres começavam a acontecer. Mulheres adúlteras abandonavam a promiscuidade, transformavam-se instantaneamente em tremendas testemunhas. Você lembra da samaritana? Ela não conheceu a fundo ali no primeiro diálogo, mas o pouco que ela conheceu, ela já entrou na cidade, ela queria contagiar todo mundo. Vão lá e vejam, eu conheci um homem. Eu posso imaginar pessoas olhando e dizendo, outro? Não, esse é diferente. Ele falou, tudo que eu vivo é um profeta. Se você continuar lendo João 4, lá no final, não dá tempo de a gente ler os textos, lá no final, você vê que o povo vira para ela e fala, mulher, cremos, já não pelo que tu dissestes, mas pelo que ele nos disse. O papel da igreja, gente, é apontar Jesus. Nós não temos o papel e nem a função de convencer ninguém, porque por maior e melhor que seja o nosso discurso não convence ninguém. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Se ele não convencer, não somos nós que vamos convencer.
O nosso papel é sairmos e semearmos a semente. Um semeador saiu a semear. O problema é que muitos semeadores não estão mais saindo e semeando. As prostitutas abandonavam uma vida de promiscuidade. Interessante a gente observar, homens corruptos paravam de roubar instantaneamente no encontro com Jesus, como Zaqueu prometeu restituir até 4 vezes mais aqueles que tinham sido ludibriados. Se transformavam em testemunhas instantaneamente. Pescadores deixavam entre os que nada possuíam, milhares morriam crucificados, queimados, degolados, cerrados ao meio, por se recusarem a negar o senhorio de Jesus, onde muitos deles não tinham visto face a face. Perseguidores se transformavam em perseguidos, lançando-se à morte para levar a verdade da salvação dos gentios. Tinham prazer de padecer pelo nome de Cristo e pregar o Evangelho. É interessante, amados, nós observarmos que homens cultos escreviam cartas sobre a mensagem que liberta, mesmo estando encarcerados, eles escreviam: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos ou alegrai-vos. Prestes a morrer, consolavam os que estavam em liberdade. Todos, com uma santidade de vida, levantavam-se dispostos e, se necessário fosse, abandonar tudo, repudiar a própria vida, mas não se esquecer da grande comissão que receberam do Mestre. Isso é missões. Santidade constrangendo e impulsionando vidas a investirem para cumprir o propósito do coração de Deus. Impactar o mundo com o evangelho da transformação, criando um novo povo na terra para a glória do Senhor. Se você deseja se envolver com a obra missionária, antes de você tirar o seu dinheiro do bolso, antes de dobrar os joelhos para interceder pelo mundo, ou mesmo antes de colocar-se perante ao Senhor para ser enviado, você tem que olhar para a sua própria vida e deixar que essa verdade transforme a sua vida. Caso seja necessário, limpe a sua alma perante o Senhor, repudie o pecado e deixe-se ser transformado pelo Espírito de Deus e grave em seu coração santidade ao Senhor. Sem isso, nós nunca vamos cumprir a grande comissão. Os missiólogos, eles poderão direcionar a igreja de Cristo para uma ação impactante na expansão do reino de Deus na terra. Os teólogos, eles poderão propor princípios necessários para nós permearmos a obra dentro de uma teologia bíblica. Mas somente homens cheios do Espírito Santo de Deus é que alcançarão o mundo e transformarão o mundo. O que importa basicamente não são quantos celeiros abarrotados de missões nós possuímos. Não são as nossas estratégias certeiras ou métodos infalíveis. O que importa não é a aceitação política e a adaptabilidade cultural, mas sim quanta santidade de vida e quanto é o teu compromisso com Jesus que contagia as pessoas que ao seu redor estão. Nunca vai haver um despertamento missionário se não houver um quebrantamento espiritual. A pergunta que fará a diferença quando a adversidade chegar, e certamente ela vai chegar, a pergunta vai ser: até onde você está disposto a ir por Jesus? Quando eu contraía falciparum 5, na África existem 22 tipos de malária diferentes, e essa é considerada uma malária maligna. Na região em que eu estava, ela mata por dia 275 pessoas, por dia. Eu cheguei no Brasil, não sabia ainda que estava com malária, não tinha manifesto, ela manifesta 7 dias depois da picada. E quando ela manifestou, fui levado à UTI, quase desacordado, e depois de soro, medicação e tudo mais, os médicos chegaram, a junta médica, olharam para mim e disseram: seu Cleiton, nós estamos com um caso grave aqui.
E a infectologista geral do convênio virou e falou assim: até hoje eu nunca vi sobrevivência do seu quadro. Todos que eu já tratei com a sua malária morreram. E todos que passaram por esse hospital já entraram em óbito. Não entrei em desespero, não entrei em pânico, mas com convicção e fé, eu olhei para ela e falei: a senhora vai ter o primeiro caso de sobrevivência. E ela olhou e disse: eu não conheço sobrevivência a essa doença. Deus quebra todo e qualquer protocolo, todo e qualquer princípio da medicina, porque Ele é o médico dos médicos. Agora, em todo esse necessidade missionária, em toda essa urgência missionária, a minha mensagem começa aqui. Nós temos que descobrir o amor pelos necessitados. Vira a sua página. O papel da igreja em relação à comunidade local. Uma igreja saudável, além de ela olhar Judeia, Samaria e confins da terra, ela tem que enxergar a sua Jerusalém. Ela tem que enxergar a sua comunidade. Nós temos que chegar ao equilíbrio, não podemos deixar, meu amado, abandonar todas as coisas na local para fazer o que está lá fora. Não é isso. Quando Jesus desafiou a grande comissão, ele fala acerca de concomitantemente. Ao mesmo tempo que você enxerga a Judeia, Samaria e confins da terra, não aborte a sua Jerusalém. Agora, qual é o papel em nossa Jerusalém? Qual é a função em nossa Jerusalém? Eu fiz alguns estudos e achei muito interessante a forma como Deus trata órfãos, viúvas, pobres, oprimidos e necessitados. É impressionante, não dá tempo de lermos todos os textos, mas acompanha comigo aí, Salmos capítulo 68, versículo 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. O papel da igreja com a comunidade local nunca pode se esquivar de atender o órfão, a viúva, o pobre e o necessitado. A igreja tem uma responsabilidade cristã com os órfãos, as viúvas, os pobres e os necessitados. As Escrituras têm muito a dizer sobre esse assunto. Se eu fosse colocar todos os textos, uma folha não seria suficiente. Nós temos que observar a natureza do coração de Deus. Ele é pai de órfãos e de viúva. Ele é pai de órfãos e defensor de viúvas. Olha o que o salmista diz no Salmo capítulo 103, versículo 6. É interessante você observar que o salmista entendia isso. O Senhor faz justiça a todos os oprimidos. Todos os oprimidos. Agora, quando você olha para Mateus capítulo 11, versículo 27, Mateus 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convida a todo oprimido a vir até Ele. Agora, quem tem que anunciar esse convite? Somos nós. A maior parte da raça humana está oprimida. E a maioria das pessoas não compreendem a intensidade do amor de Deus para com os oprimidos. Ele quer libertar, Ele quer quebrar esse cativeiro. Muitas pessoas são tratadas de modo injusto, de modo desigual. Entretanto, o Senhor se importa com todas essas pessoas. Salmo 140, versículo 2. Salmo 140, versículo 2.
Os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. 12. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. É a natureza de Deus, cuidar dos aflitos e querer justiça para os pobres. Você pode ver aí nesse papel, eu sintetizei, não vamos ler todos esses textos, mas eu sintetizei aí. Vamos analisar o padrão bíblico estabelecido por Deus. Deus estabeleceu o seu padrão de órfão, viúva, pobre, necessitado e oprimido nos patriarcas, nas leis mosaicas, entre os profetas e no Novo Testamento. O livro de Jó é fascinante, é estimulante, desafiador, é fundamental na revelação do padrão de Deus para a justificação. Capítulo 29, depois você lê em casa. Deus se referiu ao órfão, Deus se referiu à viúva, Deus se referiu aos pobres, Deus se referiu aos oprimidos, e depois então Jó fez um comentário marcante aos que estavam interessados ali acerca desses. Jó expressou a sua justificativa dizendo: mas eu socorri. Quando eu tinha alguém que eu via que necessitava de veste, eu sacrificava uma ovelha do meu rebanho e fazia roupas para eles. Jó começou a se justificar em cima do que ele atendia. Em outras palavras, ele disse: eu entreguei aos pobres, eu entreguei aos órfãos e aos que não tinham ajuda. A bênção de um homem que perecia vinha sobre mim, e eu fiz o coração da viúva cantar de alegria. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus é clara em dizer que nós devemos entender e fazer missões, mas não podemos esquecer os domésticos da fé, não podemos esquecer os órfãos e as viúvas. Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Por que o salmista está declarando que nunca viu? Porque há uma igreja que socorre, há uma igreja que abraça, há uma igreja que supre, há uma igreja que cumpre a missão do Mestre. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, é interessante nós olharmos para os patriarcas e vermos que eles tinham isso intrínseco, eles tinham isso como princípio de Deus. Socorrer o órfão, socorrer a viúva. Eu estou cansado. Nós viajamos por missões 15 anos. Em todo o vilarejo e toda a região que a gente chega no Brasil, nós temos visitado asilos. Até capitais. Tem sido um princípio da nossa equipe passar no asilo, passar no presídio, orfanatos ou creches e educandários. E 4 ou 5 vezes, aqui no Brasil, eu vi uma realidade que chorei. Há poucos dias atrás, estivemos no sertão do Piauí, região de Corrente, Curimatá, Avelino Lopes. E antes de chegarmos lá, nós passamos por Goiás. E em Goiás, nós fomos visitar os asilos. Entramos num asilo espírita, onde soubemos que a liderança da casa ali faz passe nos internos todos os dias. Estamos visitando as pessoas, orando, falando de Jesus, muitas delas no leito, e uma senhora que era tida pela casa como uma senhora muda. Quando ela viu a nossa equipe com a Bíblia, quando ela viu nós orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebe a cura, ela olhou para uma das mulheres que estava conosco e disse: vem aqui. E ela foi: abaixa aqui. Ela baixou na cama. Vocês são crentes? Somos. Crentes em Cristo? Somos. E aquela idosa começou a correr as lágrimas e chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Vocês são evangélicos em Cristo Jesus?
Sim, somos evangélicos em Cristo Jesus. Mulher, meu filho me largou aqui há anos. Ele é um pastor de uma igreja aqui. Fazem mais de 10 anos que ele não vem me visitar. Eu fui fundadora da igreja. Eu doei a minha vida inteira na igreja. E eu tenho chorado e me calado, porque eu não aceito passe. Quando ele me internou aqui e me largou nessa casa, a primeira coisa que eles fizeram, eles tiraram a minha Bíblia. E a minha oração tem sido uma só: Deus, eu doei a minha vida inteira para o Senhor, e será que eu vou morrer numa casa espírita e sem a tua palavra? Aquela irmã Cândida estava com uma Bíblia, letra gigante. Ela falou: não, essa Bíblia aqui é tua. Não, essa é da senhora. Não, essa Bíblia aqui é tua. É letra gigante, dá para a senhora ler. Aquela idosa chorava tanto, gente, tanto. Ela beijava a Bíblia, beijava. Obrigado, Senhor, mas onde eu vou esconder? Eles roubaram a minha primeira Bíblia, você acha que eles não vão roubar essa segunda? Qual é o papel da igreja com a comunidade? Irmão, não adianta você esperar que quem está interno num asilo venha num culto. Não adianta você esperar que quem está preso venha para um culto. Não adianta você esperar que quem está num orfanato, o orfanato, se não tiver uma direção evangélica, venha para um culto. Se nós não formos até eles, eles estão morrendo sem salvação. Essa mulher chorava. Todos da clínica viraram e disseram: mas ela era muda. Ela deixou de falar. Se calou em depressão, porque arrancaram a Bíblia dela. Fomos visitar os outros quartos. Estávamos orando em todos os quartos. E quando nós olhamos, quem estava atrás de nós? Essa senhora. Os funcionários da clínica olharam e falaram: mas ela não anda. Não foi cura, irmãos. Foi, na verdade, uma libertação da opressão. Ela se negou a andar, a comer, a andar, a falar, porque lhe tiraram o tesouro mais precioso. E eu fico a pensar, se nós não tivéssemos entrado ali, como ela iria morrer? Às vezes é um asilo do nosso bairro. Chegamos em alguns presídios. Em certa ocasião visitamos uma cela de segurança máxima, onde as pessoas diziam que eram os piores elementos da sociedade. E a hora que entramos, eles estavam de joelhos, orando e lendo a palavra de Deus. Quem pregou? Um moço passou aqui, nos deixou a Bíblia, e nós começamos a ler a partir de Mateus. O papel da igreja saudável em relação à comunidade vai além das quatro paredes. Eu sempre digo, Deus não me chamou para abrir igrejas. Nós temos um trabalho de fortalecer as que estão abertas. Em todo esse campo missionário que eu tenho visitado, Ribeirinho, África, Índios, Sertões, eu não tenho a placa da denominação que eu ministro. Mas quando chegamos lá, nós fortalecemos Batista, Metodista, Assembleia de Deus, Quadrangular, comunidades. Desafiamos eles a enxergar fora das quatro paredes o que se pode fazer no bairro. Uma das igrejas indígenas, em Mato Grosso do Sul, do pastor Rony, ela aceitou o desafio do que nós estávamos fazendo nas aldeias, e ele, quilombo,
virou para mim e disse assim: eu quero fazer isso, eu quero começar uma equipe de evangelismo. Irmãos, ele está com uma obra linda e tremenda em Rondônia, numa região não alcançada. Ele tem ministrado, tem pregado, tem feito coisas tremendas, porque a igreja não pode mais estar estagnada, a igreja não pode mais viver estática diante de uma realidade urgente que nós temos de socorrer, não somente missões, sair do seu lugar e ir para os povos, mas enxergar nossa Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jó considerava pecado desfalecer aos olhos da viúva, comer sem repartir com os famintos. Ele fala isso no capítulo 31. Jó cria que se visse algum necessitado e não fizesse nada a respeito, ele estaria pecando. Capítulo 31, 20. Quando ele via um homem que precisava de roupas, ele pegava uma ovelha, abatia o animal como sacrifício a Deus, arrancava a pele e fazia veste para o necessitado. Jó 31, 21 e 22. Jó quer dizer que se o seu braço não tivesse sido usado para abençoar o necessitado, para ajudar a viúva, alimentar o faminto, o pobre, o oprimido, ele não teria direito de estar em seu corpo. Será que alguém falaria dessa forma? Ou os padrões de justificativa de Jó têm sido diferentes dos nossos? Na lei mosaica, poderia falar no Pentateuco, quantas vezes fala de órfãos, viúvas, necessitados, mas eu quero destacar aqui só Levítico 19, Deus coloca como lei que na plantação, uma região que vivia da colheita, da agricultura, e Deus coloca como lei que aquilo que caísse da colheita não era para ser pego, porque tinha que deixar para o necessitado e o estrangeiro. Tinha que se reservar na própria colheita uma certa quantia da safra para deixá-la para o pobre, o estrangeiro e o necessitado. A lei Moisés instituiu assim, na direção de Deus. Todo judeu que seguia a lei tinha que se preocupar com o pobre, com a viúva, com o órfão, e com o estrangeiro e necessitado. Isso já fazia parte da cultura, parte do processo do plantio. Os judeus eram agricultores e eles sempre visavam isso. Deus estava ensinando a eles isso, que faz parte do modo de vida de Deus. Para você ter uma vida abundante, não basta apenas você estar satisfeito e suprir todos os seus desejos. A vida abundante acontece quando você supre a necessidade do próximo. Deuteronômio 14 trata da celebração que acontecia a cada 3 anos, e nessa celebração não podia esquecer o órfão, a viúva, o necessitado. Os levitas, que corresponde hoje ao missionário evangelista, porque eram os únicos que serviam a Deus e não tinham herança, não tinham propriedade de terra, portanto, eles tinham que ter uma oferta do povo de Deus. Deus incluiu o estrangeiro, o órfão e a viúva na lei, ou seja, um israelita não poderia seguir a lei mosaica sem se ocupar com essas pessoas. Caminha. Profetas. Olhando para apenas algumas passagens de Isaías em diante, havia basicamente 3 pecados que provocavam a ira de Deus. O primeiro pecado era a idolatria. O segundo pecado era adultério. Mas o terceiro pecado era a indiferença com os menos favorecidos. Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Os órfãos e as viúvas sempre estiveram no topo da lista de Deus. Isaías 1, 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros dos ladrões, cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chegam perante a casa das viúvas.
falhar na defesa do órfão e da viúva tem o mesmo peso de praticar idolatria ou adultério diante de Deus. É nossa responsabilidade cuidar do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro e do necessitado. Jesus se preocupa com os mansos, com os pobres, com os oprimidos, que não recebem tratamento justo, que não recebem vitória, que não recebem auxílio, aonde nós entendemos o socorro da igreja. Isaías capítulo 11, de 1 a 4. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo os ouvidos dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá a equidade aos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. 750 anos antes, o profeta já fala que Jesus se preocuparia com o órfão, com a viúva, com o pobre, com o oprimido e com o necessitado. Isso profetizado também em Isaías 58, versos 6 a 9. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres os quebrantados, que despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desterrados? Vendo o nu, cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O segredo de um avivamento contínuo é nós olharmos para o órfão, para a viúva, para o pobre, para o necessitado. Tem muito mais textos, mas indo para o Novo Testamento, você vê na epístola de Tiago, onde ele fala que a verdadeira religião, e mais uma vez, ele apresenta a ordem de Deus: visitar os órfãos, as viúvas, os pobres, os presos, necessitados. No Novo Testamento, João Batista foi enviado como precursor de Jesus. E como precursor de Jesus, aquele que abriria o caminho para a vinda do Messias, Yeshua HaMashiach, a sua mensagem resume-se a arrependimento. Ele começa o seu ministério ministrando arrependimento, mas ele vai aos órfãos, às viúvas, aos pobres, aos necessitados. Deus exige o bom fruto, e isso consiste em preocupar-se com as pessoas necessitadas. Lucas 14, Jesus dá instruções. Ele foi convidado para comer na casa de um fariseu, e no final da refeição, ele olha para o anfitrião e começa a falar sobre órfão, viúva, pobre e necessitado. Deus dá advertências tão claras, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Mas eu quero encerrar minha fala com Mateus capítulo 25. Vá lá comigo, um texto conhecido de todos os pastores. Mateus capítulo 25, do 31 em diante. Há uma ilustração aqui do fim dos tempos, o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Quando o Senhor estabelecer o seu reino, Ele julgará as nações e define que haverá dois tipos: ovelhas e bodes. As ovelhas Ele coloca à sua direita, mas os bodes Ele coloca à sua esquerda. As ovelhas são convidadas para entrar no seu reino, mas os bodes são totalmente rejeitados. Os bodes, o Senhor não economiza palavras e pronuncia terríveis julgamentos através do seu lábio. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. 25:32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita:
Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo ou na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou sede, ou nu, ou estrangeiro, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O fogo eterno não foi preparado para os seres humanos. O diabo não tem opção. É para lá que ele vai. Agora, nós não precisamos terminar assim. Nós temos uma escolha de sermos uma igreja saudável e visitarmos o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, o estrangeiro, o preso e o enfermo. As ovelhas serão convidadas a entrar no reino. Os bodes serão totalmente rejeitados. Aos bodes, Jesus pronuncia terrível juízo. Jesus explica então a razão pela qual as palavras terríveis dos bodes foram referidas. Tenha em mente que nós podemos ir para a condenação eterna pelas coisas que não fizemos, e não pelas que fizemos. Deus os condenou porque eles não serviram ao que estava com fome, não supriram ao que estava com sede, não visitaram o enfermo no hospital, não visitaram o preso, não atenderam ao órfão e não atenderam a viúva. Jesus os condenou pelo que eles não fizeram. Isso é muito sério. Se nós quisermos ter uma igreja saudável, não basta apenas cumprir a grande comissão, ou na verdade, a grande comissão compreende órfão, viúva, necessitado, estrangeiro. Salomão entendeu disso. E a grande parte de Provérbios, ele se preocupa e se ocupa em falar acerca daquele que ajuda o necessitado ou empresta ao pobre. Agora, quando faz ao pobre, na verdade está fazendo a Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus sempre paga tudo aquilo, muito bem pago, aquilo que você faz a Ele. Quando a mulher, reconhecida por Salomão, no capítulo 31 de Provérbios, é apresentada como uma mulher virtuosa, uma das qualidades que é atribuída é porque ela atende ao pobre, ao necessitado. Mediante Provérbios 21:13, Deus pode deixar de ouvir as orações de uma pessoa que não se compadece dos pobres. Provérbios 28:17. É obrigação da igreja estar atendendo mães solteiras, viúvas, órfãos. Só que infelizmente muitos têm o pensamento: se ela está nessa condição, foi o pecado que ela cometeu que causou essa situação. Em primeiro lugar, nem sempre isso é verdade. Em segundo lugar, mesmo que seja o pecado, nós temos aí a responsabilidade da graça, de poder tirar esse fardo pesado, aliviar essa condenação do pecado, através da verdade do Evangelho de Deus. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. A chave da felicidade não é ser amado, mas sim ter a quem amar. Isso torna a vida muito mais interessante. Há muitas pessoas ao nosso redor que precisam de um abraço. Há muitas pessoas que entram pelas portas da igreja que precisam de um sorriso. Há muitas pessoas que estão desnorteadas e quando entram na porta da igreja, são tremendamente libertos e curados. Quando um introdutor fala, bem-vindo. Acolhido e recebido. Porque uma igreja saudável, ela se importa com o órfão, com a viúva, com o pobre, o oprimido, o necessitado, o preso, o que está internado num hospital ou o que está necessitado de alguma outra ajuda. Nós temos que entender missões urbanas, porque o Senhor coloca sobre a responsabilidade da igreja hoje esses cuidados. É triste nós vermos as realidades do que temos passado no campo. Chegamos entre os Kaiowás no ano passado, eles tinham acabado de ser expulsos da terra, há 15 dias eles estavam morando num espaço de uma fazenda, de um fazendeiro. E a hora que nós chegamos, nós sempre começamos o trabalho pela atividade das crianças. E logo as professoras começaram a se preparar e tudo, e vinha vindo uma mãe com um pequeno garoto, ele está num calendário que eu tenho lá fora, Wallace. Esse garoto devia ter por volta de 3 ou 4 anos, e ele chorava copiosamente. E eu falei, mãe, ele está com alguma dor? Não, moço, ele está com fome. Eu falei, fome? Fazem 7 dias que nem água eu tenho. Chamei os professores, chamei os missionários, falei, irmãos, vamos inverter, a gente faz o lanche primeiro, e depois a gente prega, não adianta a gente pregar com a barriga vazia. E eu logo fui para o espaço onde tínhamos improvisado uma cozinha, fiz ali um pão com salsicha, e fui até o garoto, e dei na mãozinha dele, e irmãos, ele comeu esfomeado de uma forma que eu nunca tinha visto em todos esses 15 anos de experiência. Ele comeu o pão e caiu aqueles farelinhos e com lama, com tudo, estava chovendo, ele pegava do chão na lama os farelos e colocava com a lama na boca. Eu falei, filho, não, toque mais um segundo pão. E ele comeu aquele segundo pão de uma forma assim, incrível. E aí os farelos caíram na roupinha que estava toda rasgada, ele pegava os fiapos de roupa e sugava para comer os farelos. E eu virei e falei, toque um terceiro pão. E a mãe dele deu um tapa na minha mão e falou, não faça isso. Eu falei, mãe, teu filho está com fome. Ela falou, hoje o Senhor dá, e amanhã eu vou fazer o que com ele? Preparamos uma sacola, deixamos alguns lanches, com certeza no dia seguinte ou 2 dias acabaram. Mas é uma pergunta que tem que ficar em nossa mente. Que evangelho nós temos pregado? Será que temos tido uma igreja saudável? Ou estamos tão preocupados com estatísticas de crescimento? Irmãos, crescimento é consequência de uma igreja saudável. O que temos feito como igreja? O que a tua igreja tem servido à comunidade? O que o bairro pensa sobre a sua igreja? Se a sua igreja se mudar, será que algum morador vai sentir falta? Ou vão fazer festa que vocês saíram dali? Nós começamos numa avenida principal, na nossa região, e fomos embargados pelo Corpo de Bombeiro e tivemos que mudar às pressas. Isso há 10 anos atrás, 11 anos atrás. E quando nos mudamos, os vizinhos da igreja antiga, que não eram da nossa igreja,
foram nos procurar 8 quadras para cima. Por que vocês saíram de lá? Era tão bom quando vocês estavam lá. Quando chegamos no novo espaço, fomos perseguidos pelas gangues, pelas quadrilhas. Era o local onde eles se drogavam. Mas passado 2 semanas, todos os moradores, que até hoje, temos 3 famílias só que se converteram, estão na nossa igreja, os demais moradores não, foram lá agradecer e parabenizar, porque chegou uma igreja que fazia diferença no bairro. Você tem visado a causa do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado e do estrangeiro? Teria muita coisa para falar sobre o estrangeiro, mas não dá tempo. Há muitos meios eficazes a favor dos pobres, e nós devemos procurar formas, meios de ajudar a comunidade. Há uma necessidade urgente de socorrermos estes, porque missões é só para ruios, maduros espiritualmente, que estão dispostos a cumprir o chamado do Mestre. A necessidade de entender qual o papel da igreja na sociedade. Feche seus olhos. Deus de poder e aliança, Deus de graça, bondade, misericórdia, eis aqui pastores e ministros, ó Pai, que ouviram o chamado e estão dispostos a cumprir a Tua ordem. Agora clamamos, Senhor, a mesma oração de Josafá. Em nós mesmos não há força alguma diante dessa multidão. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Eis aqui ministros e pastores, ó Pai, que o Senhor tem levantado para coordenar, para contribuir, para colaborar com o crescimento do Teu reino, Senhor. E homens aqui que estão dispostos a uma igreja saudável. Sonda-nos e nos conhece, ó Pai, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Nós clamamos nesta manhã, Senhor, venha abençoar cada pastor, cada líder, venha abençoar cada pessoa aqui, Senhor, fortalecendo, dando sabedoria, dando estratégia, dando recursos, Senhor. Em nome de Jesus, pois sabemos que os recursos estão quando chegamos ao centro da Tua vontade e cumprimos aquilo que Tu tens para nós. Que a cada dia possamos refletir e possamos, ó Pai, chorar pelo que o Senhor chora e se alegrar pelo que o Senhor se alegra. Pois naquele grande dia queremos ouvir do Teu Filho: vinde benditos de meu Pai e possuí o que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Acha em nós ovelhas e não bodes, para a Tua honra e Tua glória, no precioso nome de Jesus. Amém e amém.